Paz do Senhor, meus queridos, nessa tarde estaremos aqui nessa tarde para falar um pouquinho sobre um assunto que ele é muito importante para a vida de todos aqueles que realmente servem a Jesus. E eu quero falar um pouco sobre 4 condicionais que nós encontramos na Palavra de Deus. Eu quero ir tomando por base na Palavra de Deus para a gente entrar no assunto. Estarei lendo aqui em Abacuque, no capítulo de número 2 de Abacuque, melhor dizendo, capítulo 3 de Abacuque, versículo de número 2, diz assim: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos notifica na ira, lembra-te da misericórdia. Então, Abacuque, capítulo 3, versículo 2, que nós iremos tomar por base. E o assunto, que o nosso tema é esse: 4 segredos de um avivamento. Então, o assunto nosso aqui é sobre o avivamento. Então, o nosso tema é esse: 4 segredos para um avivamento. Então, começamos o nosso assunto. Nesse texto bíblico encontramos 4 segredos de um avivamento. Cada avivamento que o povo de Deus tem experimentado ao longo da história é Deus ouvindo a oração do seu povo. A palavra de Deus é a fonte geradora de avivamento. O temor ao Senhor, gerado no coração das pessoas pela palavra de Deus, dá início a um avivamento. E o avivamento é sempre uma obra da misericórdia de Deus. Portanto, a oração, a palavra, o temor a Deus e a misericórdia divina são os 4 segredos para o avivamento. Muito bem, senhores, nós estamos aqui agora diante da palavra de Deus. Quero falar-lhes sobre o assunto que a Bíblia nos revela, a condição a qual nós termos o avivamento. Porque avivamento não é aquilo que nós vemos acontecer algumas vezes. Algumas pessoas começam a pular, empurrar a cadeira, derrubar a cadeira, chutar, rodar. Não, isso não é simplesmente isso que a Bíblia diz, que isso não é avivamento. Pode até fazer parte, mas não é avivamento. Então, o avivamento, ele é algo que ele tem que estar dentro do nosso interior, com todas as características de uma vida cristã. Então nós começamos a entender pela palavra de Deus o que irei falar agora. Quero falar agora sobre os 4 segredos do avivamento. O primeiro segredo é a oração, o segundo segredo é a palavra, o terceiro segredo é o temor ao Senhor e o 4º segredo é a misericórdia. Então são 4 condicionais para que acontece um avivamento verdadeiro. Vejamos então a oração. O primeiro segredo do avivamento é sempre a oração. O grande avivamento descrito na Bíblia é documentado ao longo da história cristã. Começaram sempre com a oração. Veja bem, começaram sempre com a oração. Ou seja, a Bíblia está dizendo para nós que o verdadeiro avivamento, ele acontece, ou seja, o verdadeiro avivamento ele é original quando realmente ele está no nosso interior, no nosso coração, na nossa vida, que ele age de uma forma completa e que isso só acontece a partir do momento que o homem conhece a verdade, anda nela e ele tem uma vida de comunhão com Deus. Então, nós vemos aqui que a Bíblia já começa a nos dizer que a primeira razão para o segredo do avivamento é a oração, certo? Então nós vamos entender aqui pela palavra de Deus sobre o avivamento. Entendendo? Então veja bem,
O primeiro avivamento registrado após a queda do homem, veja isso, se deu quando um descendente de Adão chamado Eno começou a invocar o nome do Senhor. Olha aí, está em Gênesis, no capítulo 4 e o versículo de número 26. É o que a Bíblia está dizendo. Vamos para a Bíblia. Gênesis 4 e o versículo de número 26. Vamos entender aqui quando a Bíblia diz que deu o primeiro avivamento depois da queda. O primeiro avivamento depois da queda deu aqui. Vejamos. Olha, e a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Eno. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Está vendo aqui? Então a Bíblia está nos dizendo que o primeiro avivamento após a queda do homem no Éden se deu após vindo aí o neto de Adão. O neto de Adão, chamado Eno, a Bíblia diz que ele então, no seu tempo, que começou a invocar a Deus. Eno, que é filho de Sete, Sete filho de Adão. Então, a Bíblia está dizendo aqui que o primeiro avivamento foi dado após esse período, quando a Bíblia diz que do tronco Adão, que são Sete de Sete, Eno, e nos dias de Eno começaram a invocar o nome do Senhor, certo? Então é o que a Bíblia está dizendo aqui. Vejamos o que está escrito agora. Em 2 de Crônicas, no capítulo 7, e o versículo 14. Nós vamos ver o que a Bíblia está nos falando sobre esse assunto. Segunda Crônica, capítulo 7, o versículo 14, a Bíblia está dizendo que se o meu povo, que se clama pelo meu nome, se humilhar e se orar, e se buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, diz Deus, então ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. É o que a Bíblia está dizendo, quando o homem, ele busca a Deus, então a Bíblia está falando para nós que o verdadeiro avivamento, ele começa com a oração. Quando o povo busca, quando o povo ora, quando o povo reconhece realmente que ele depende de Deus e tem que ter um avivamento, e quer um avivamento, e quer ser avivado, então ele tem que entrar pelo o período de oração, ou seja, entrar na oração, buscando a Deus em oração, porque a oração é o grande segredo. O grande segredo para o avivamento descrito na Bíblia, documentado ao longo da história, começa com a oração. Ou seja, esta começa com a oração. Que significa que, se quisermos avivamento, nós precisamos dedicar à oração. É através da oração que então que Deus vai trazer um avivamento no coração daqueles que o servem. Porque se não haver oração, se não haver uma dedicação, se não haver invocação a Deus, então não pode haver avivamento. Por isso que nós estamos passando pelo período de escassez espiritual, porque o povo já não busca mais, já não oram mais. Então essa é a razão de que há uma grande frieza, chamada de frieza espiritual, porque o povo não estão dedicando mais à oração. Tem pessoa que não ora mais, que não busca mais, só quer a bênção de Deus, mas não quer buscar o Deus da bênção. Então, para que sejamos cheios do Espírito, para que sejamos, então, avivados, é necessário que haja a oração. A oração é o primeiro segredo para um avivamento, certo? É o que a palavra de Deus está nos revelando. O avivamento no Monte Carmelo só deu após o profeta Elias orar ao Senhor. 1 de Reis, do capítulo 8, versículo 30 a 39. É o que a palavra está dizendo aqui para nós. 1 de Reis, do capítulo de número 18, e o versículo de número 30. É o que
A palavra está falando para nós aqui. Reis é que nos revela essa palavra aqui. Vamos então ver o que a Bíblia está falando. Vejam, então Elias disse ao povo, a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. É muitos versículos, não vou ler todos, vou ler só 4 versículos. Vamos para o 37 agora. A oração de Elias: responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar aos seus corações para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu sobre o seu rosto e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Vejam aqui que a Bíblia está dizendo que no dia de Elias agora, no Monte Carmelo, deu-se um avivamento, porque a Bíblia diz que o povo estava em cima do muro. Não sabia se servia a Deus ou se servia os Balaíns. Então a Bíblia diz que houve o desafio de Elias do Monte Carmelo, e Elias chama o povo, e Elias fala com o povo, e então a Bíblia diz que Elias orou, e quando Elias orou, Deus respondeu com fogo, que essa era o desafio, que o Deus que respondesse com fogo era o verdadeiro Deus, porque o Deus dos falsos profetas não respondeu, porque não pode responder, claro, e a Bíblia diz que quando ele orou, Deus responde com fogo. E quando Deus responde com fogo, todo o povo entendeu e viu, e a Bíblia diz que houve o avivamento. Eles prostraram e adoraram o Senhor após a oração do profeta. Então, o primeiro segredo para que há um avivamento é necessário que tenha a oração. A oração, ela é o segredo para o avivamento. Não existe avivamento sem a oração. São 4 condicionais que eu quero falar nessa tarde. Então, são esses aqui que nós estamos comentando. É a primeira parte. Estamos vendo aqui o que a Bíblia está falando sobre a oração. É necessário que haja oração para que Deus ele pode fazer algo acontecer no meio do povo. Vamos agora para o Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14. Vamos ver o que está escrito. Todos este perseverava unanimemente em oração e súplica com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Veja aqui que a Bíblia agora está dizendo que no dias da nova aliança agora, nós vemos que a oração continuava. A oração continuou e vemos o que a Bíblia está falando, que eles continuaram na oração, perseveraram unanimemente, todos juntos, buscando a Deus em oração. E aí também está até os irmãos de Jesus na oração, vejam. E aqui agora vamos para mais um versículo que está falando sobre o nosso assunto, que é Atos 2 e o versículo 1 a 4. Vamos ver o que está escrito aqui. Atos 2, 1 a 4. Que cumprindo-se o dia de Pentecoste, estava todo reunido no mesmo lugar, e de repente veio do céu um vento como um som impetuoso, e encheu toda a casa em que estava sentado. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, a qual pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedesse que falasse. Veja bem, aqui está o avivamento. O verdadeiro avivamento, ele só acontece quando há então a oração. Então a oração, ela é o ponto principal para o verdadeiro avivamento.
Vamos continuar aqui o nosso assunto. O segundo segredo para o avivamento, a palavra. O segundo segredo do avivamento é a palavra do Senhor. Abacuque capítulo 3, o versículo 2 está dizendo que é aquilo, nosso tema: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos da ira, lembra-te da misericórdia. Por que a misericórdia vai ficar para o final desse vídeo aqui? Porque primeiro começa com a oração, a palavra e o temor a Deus, e o quarto segredo é a misericórdia. Então vejamos o que a Bíblia está dizendo. Não pode existir avivamento genuíno e duradouro se este não for gerado pela palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19 e o versículo 20. Eu não vou ler todos os versículos para eu ganhar um pouco de tempo aqui, ok? Vejamos então, a Bíblia está dizendo aqui agora que não pode haver um verdadeiro avivamento, não pode existir o verdadeiro avivamento se não estiver esse segredo, a oração e a palavra. Então, aqui o segundo segredo para um avivamento original, um avivamento duradouro, um avivamento real, tem que estar a palavra. Se não tiver na palavra, não há um avivamento duradouro. Porque eu falei no início que pular, rodar, cair no chão, chutar cadeira, isso não é avivamento. O avivamento, ele está na alma do homem, no sentimento do homem, está dentro de nós, porque ele é que tem que permanecer dentro do homem. Então o verdadeiro avivamento não é só correr, pular e gritar, não é só isso. O verdadeiro avivamento é quando nós estamos dentro do padrão do fenômeno das Escrituras, é quando nós estamos baseados na palavra, quando nós estamos baseados na oração, no temor a Deus, e aí entra a misericórdia em ação. Então não pode haver avivamento se não tiver a palavra da origem nela. Então a Bíblia está dizendo aqui para nós que o duradouro, ou seja, não há um avivamento duradouro se não tiver a palavra de Deus. Então esse é o segredo. Pela palavra de Deus é que vem o avivamento, certo? Então é o que a palavra de Deus ela está falando. Segundo segredo para avivamento é estarmos na palavra, viver a palavra, aceitar a palavra, gostar da palavra, comer a palavra, porque a palavra ela é vida, certo? Então, o segundo segredo para avivamento é a palavra. O avivamento de Judá, nos dias do rei Osias, só se deu após que o sacerdote Aquilha anunciou: achei o livro da lei da casa do Senhor. Segundo de Reis, capítulo de número 22 e o versículo 8. O avivamento nos dias de Esdras e Neemias se deu após a leitura pública da palavra do Senhor. Neemias, capítulo de número 8, versículo 1 ao versículo 12. Veja bem, a Bíblia está dizendo que o avivamento só deu depois que eles entenderam o que a Bíblia está revelando para que nós entendemos também. Só deu o avivamento após eles achar o livro da lei, certo? Da casa do Senhor, e depois vem dizendo que o avivamento nos dias de Esdras e de Neemias só deu após a leitura, tá vendo aí? Pública, entendeu? A leitura pública, que, ou seja, eles estavam lendo na praça, e todo o povo estava vendo a leitura. Então só deu o avivamento depois que eles leram a palavra do Senhor. Então a palavra do Senhor ela é uma fonte geradora para o avivamento. Após a oração, então a palavra ela é a fonte geradora para um verdadeiro avivamento. Sem a palavra não pode existir um verdadeiro avivamento, pois a palavra de Deus ela é o segredo após a oração. Está entendendo? Então a Bíblia está dizendo para nós que são o que acontece. Por que hoje em dia as pessoas não é mais cheia como deveria ser? Porque não ora e porque não recebe a palavra. Muitos não recebem a palavra. Muitos fazem o que quer e que pensa e vivem como quer. Então eles não estão baseados no fenômeno das Escrituras ou na Sagrada Letra, da palavra de Deus.
Por isso é que nós encontramos muita dificuldade nos nossos dias, entendeu? Porque falta isso na vida do povo. Porque tem que ter alguém para incentivar o povo, tem que ter alguém para ensinar o povo, tem que ter alguém para incentivar o povo a orar, para incentivar o povo a ler, para incentivar o povo a receber, ensinar o povo como que recebe a palavra de Deus, como que o povo tem que buscar a Deus, certo? Então, se não haver a palavra, então não pode haver avivamento, porque a palavra de Deus ela é uma fonte geradora de avivamento. Dentro nos dias, a Bíblia está falando de Êxodo, de Neemias, está entendendo? É o que aconteceu e é o que acontece nos nossos dias. No tempo do rei Osias também aconteceu isso. Enquanto eles não entraram pela palavra de Deus, não houve o avivamento. Então o avivamento ele acontece quando as pessoas elas entram pela palavra de Deus, ok? Vamos continuarmos aqui. Os grandes avivamentos registrados em Atos dos Apóstolos e ao longo da história cristã sempre se deu pelo poder da palavra de Deus. Olha para cá, veja o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo para nós que o grande avivamento só deu depois que o povo entraram pela palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela traz o avivamento. Isso vem do longo da história até hoje. Porém, nos nossos dias, isso está bem reduzido. Por que reduzido? Porque falta oração, falta a palavra, falta o temor a Deus, que nós vamos entrar daqui a pouco, para que Deus entre com a sua misericórdia. Entendeu? É o versículo que nós tomamos por base. O profeta está gritando por misericórdia, certo? É o que a Bíblia está dizendo aqui. O grande avivamento registrado em Atos dos Apóstolos, ao longo da história cristã, sempre se deu pelo poder da palavra de Deus. Olha o que a Bíblia está dizendo. Então, a Bíblia é a palavra, e pela palavra é que nós então entendemos o que está sendo revelado. Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 6. Vamos então para a palavra de Deus. Ver aqui o que a Bíblia está falando um pouco sobre o assunto. Atos 6. Atos 6, versículo 7. Vejam. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muitos o número dos discípulos, e grande parte do sacerdote obedecia à fé. Olha aqui quando a palavra de Deus ela é pregada, ela é anunciada como sendo realmente a verdadeira palavra de Deus. Até os sacerdotes desse tempo, eles acreditaram na palavra, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus crescia, porque alguém estava lá fazendo o que era para ser feito, entendeu? Então a Bíblia está dizendo para nós que crescia a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos agora, no capítulo de número 12, e o versículo 24, vejam o que está escrito. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Atos 12, 24, vamos para essa leitura aqui, para nós concluir essa primeira parte aqui do nosso assunto. 12 e 24 do Atos dos Apóstolos, está dizendo assim: e a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Vejam o que a Bíblia está dizendo. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava, que significa que quando os apóstolos pregavam, a Bíblia diz que as pessoas se convertiam, a Bíblia diz que as pessoas recebiam a palavra, as pessoas acreditavam na palavra e as pessoas recebiam um verdadeiro avivamento pela palavra, porque o povo que era convertido, os apóstolos, eles viviam em oração. Então era um verdadeiro avivamento
por causa da oração e por causa da palavra. Então a Bíblia está dizendo para nós sobre o avivamento que é necessário ter. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Está vendo aí? Então por quê? Porque havia a oração. Então fica aí essa primeira parte, que o nosso assunto aqui é sobre o verdadeiro avivamento. Então, para começar o verdadeiro avivamento, tem que ter a oração, e o segundo segredo é a palavra e a oração e a palavra traz o avivamento. Então, depois eu quero continuar os outros dois assuntos, para nós concluir o assunto quando se trata sobre o avivamento, ou o verdadeiro avivamento.